and I can see through it. I ain't gonna spend more time. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say. Olá, pessoal, muito Olá. bem-vindos. Olá, Adelino, olá, Júlio, olá a todos aí. É um prazer grande fazer a abertura desse evento, desse webinar Líderes na Pandemia, Neurociência em Tempos de Crise. Muito legal estar aqui com vocês, amigos, Adelino e Júlio. Um momento aí importante, né, de reflexão para falar sobre liderança. E então eu gostaria de trazer uma rápida reflexão aí de abertura, antes de passar a bola aí para os meus amigos, sobre a questão da liderança, né? Da gente olhar um pouco para essa liderança no exemplo global de combate à pandemia, né? Eu acho que olhando, fazendo essa reflexão, a gente tem diversos exemplos de países e de atores globais, incluindo a OMS e os principais atores globais no combate à pandemia, e dessa maneira dá para a gente fazer uma análise, né, de lideranças autocráticas, de lideranças situacionais, enfim, de lideranças compassivas, de vários tipos de liderança. E uma coisa interessante, uma reflexão interessante que eu queria trazer para nós aqui, é justamente a liderança, a posição das mulheres nesse espectro da liderança mundial e da liderança global, né? Aí vale um destaque: a ONU, em 27 de abril desse ano, de 2020, foi lançado ali o Women Rise for All, que foi justamente um movimento pedido, lançado pelo secretário-geral da ONU, em solidariedade, em resposta aos impactos socioeconômicos da Covid-19, justamente olhando aí para a mulher, né, e a mulher enquanto líder disso. E a gente também consegue enxergar essa posição, né, da mulher, que tem também a característica da maternidade, né, de cuidar da família, como alguns exemplos, né, que a gente pode observar
de países, né? Os principais, de alguns países como Nova Zelândia, Alemanha, Taiwan, Noruega e próprio Portugal, né? Com a Marta Temido aí, que é a ministra da Saúde, vocês podem até falar muito melhor do que eu, nesse sentido, que também teve uma liderança exemplar aí no combate à pandemia. Então, acho que é legal a gente abrir esse webinar dando os parabéns às mulheres, né, que são grandes líderes e nesse momento o exercício da liderança, a gente acredita aí, vamos para essa reflexão, né, Júlio e Adelino, o exercício da liderança ele se faz ainda mais necessário, né, o exercício que já era fundamental, agora o líder mais ressignificado vai poder exercitar isso de uma forma, de fato, mais amplificada, né? E a neurociência, que é um pouco dessa reflexão que o Adelino, que é especialista, aí também vai trazer para a gente, é justamente que o nosso cérebro, a gente aprendendo a gerenciar melhor o nosso cérebro, né? E fazer com que ele nos ajude e contribua e não seja o nosso inimigo nesse momento onde a gente enfrenta uma situação de fato muito difícil, né? Então eu destaco aí algumas características, até resultado de uma matéria trazida por uma revista de grande circulação aqui no Brasil, falando dos tipos de liderança mais adequados para a pandemia, da liderança positiva, da liderança compassiva e da liderança situacional, que foi criada ali pelos americanos, né? Paul Hersey e o Kenneth Blanchard. E, enfim, então esse seria o meu ponto de reflexão, antes de passar a bola aí para o Júlio, para também falar um pouco para a gente, e depois o Adelino. E a gente está aqui para bater esse papo, né? Acho que o objetivo é justamente a gente poder trocar essa ideia, aproveitar justamente essa reflexão e poder, né, trazer para o público, né, algo que faça sentido, né, para que daqui para frente possa se enfrentar esses obstáculos de forma mais efetiva, mais eficaz e com mais performance, no caso. Legal? Ok, obrigado, Tagli. Oi, meu nome é Júlio, sou português, estou aqui hoje com vocês com todo o gosto. Além de português, eu sou pai, sou líder de equipes e sou consultor e coach IF da PAU. Pegando um pouco até no tema que o Tagli abriu, que é o tema das mulheres, eu antes de mais, até antes mesmo de começar a falar sobre o tema, eu acho que as mulheres mereciam uma salva de palmas, Adelino, não? O que é que acha? Vamos a isso. Tagli, salva de palmas. Não, é sem dúvida fantástico ver o que aconteceu com o tema da pandemia. Obviamente o tema da pandemia não está de longe, não está solucionado, mas foi de facto interessante ver a forma como algumas mulheres com poder de facto se destacaram no meio deste enorme caos. Ou seja, é uma situação que nenhum de nós viveu, nenhum dos líderes que nós hoje temos a nível mundial viveu no seu passado recente. E de facto nós notamos que as mulheres assumiram um papel preponderante. Não quer dizer com isto que não tenha havido homens que tenham tido de facto sucesso na gestão do tema, mas de facto as mulheres conseguiram se posicionar e conseguiram até sobressair. Mas nada é por acaso, mãe é mãe. E quando nós temos uma crise na família, eu lembro-me que era a minha mãe que as solucionava, então eu não fico de nada surpreendido pelo aquilo que aconteceu. Mas eu não digo que seja simples vê-lo, mas obviamente a esta distância a gente consegue, de certa forma, decifrar um pouco aquilo que aconteceu quando a pandemia surgiu, principalmente no caso estamos a falar de uma primeira-ministra muito jovem, ou seja, mesmo para o cargo que ocupa, não é normal no resto do planeta nós assistirmos a alguém com tanto poder, com uma idade tão jovem e com uma experiência menor, vamos dizer assim. Mas a forma com que ela geriu a pandemia, basicamente ela alicerçou-se num ponto só, foi as pessoas primeiro que o resto, ok? Enquanto todos os países foram discutindo o tema da economia, fecha, não fecha, fecha fronteiras, temos o caso, por exemplo, de Angola, em que, obviamente, o facto de terem um general à frente do governo, a sua forma foi fechar o país, foi a forma mais fácil, porque ele é um militar, então o militar numa situação de crise o que faz, ele fecha, une as forças e fecha-se.
Mas a grande discussão ao longo de todos os países, pelo aquilo que foi o meu entendimento, aquilo que me foi possível absorver durante o período da pandemia, foi de facto, foi-se tentando construir aqui um certo equilíbrio entre economia e pessoas. E aquilo que na Nova Zelândia eles decidiram fazer de imediato foi pessoas à frente de tudo. Ou seja, vamos garantir que defendemos o nosso povo e depois aí sim passamos para o tema da economia. Eu acho que este foi o vetor comum. Mas podemos depois destacar tudo o que foi acessório à questão das pessoas, que foi principalmente a questão da comunicação. Ou seja, se nós verificarmos, estas mulheres sempre assumiram a posição de estar todos os dias perante as suas populações e falar de forma aberta do que sabiam e do que não sabiam. Ou seja, porque isto era tudo novo. Então, a questão da comunicação, eu acho, de certa forma, foi importante. E outra coisa importante também, do meu ponto de vista, obviamente, e depois teremos a oportunidade também de discutir sobre isso, foi, em momento algum, elas tiveram receio em dizer, eu não sei. Eu sou primeira-ministra, eu sou a chanceler Angela Merkel, mas eu não sei o que vai acontecer. Isto é novidade. Ou seja, e quando um líder, de facto, assume que não sabe, às vezes a gente fica com aquela ideia de o líder não sabe, isto é o caos. Não, exatamente acontece exatamente o inverso, ou seja, criam-se laços de confiança. E dou outro exemplo, e não necessariamente uma mulher. O governador de Nova Iorque, que se tem destacado nos Estados Unidos na gestão da pandemia. Basta ver que hoje não se fala de Nova Iorque, e Nova Iorque continua a ter números gigantescos em termos de Covid. Mas aquilo que o Cuomo fez desde o início foi envolver a população em tudo o que foi a discussão das medidas a adotar, desde os comerciantes, desde os profissionais de saúde. Ele envolveu a comunidade, ele comunicou com a comunidade numa linguagem que era perceptível pela comunidade, ou seja, ele usou aquelas palavras chavões para explicar o que estava a acontecer, ele falou na linguagem do povo, ele teve uma política de transparência radical e o que isso permitiu foi que a população tivesse confiança naquilo que ele ia transmitindo. E o que aconteceu foi, nós vimos iniciativas privadas para divulgar o uso da máscara, o distanciamento social. Eu não sei qual é o número, mas eu sei que houve mais ou menos 60 mil vídeos que surgiram no YouTube, feitos por New Yorkers, a apelar às pessoas para usar máscara e fazer o comportamento que lhes era pedido. Ou seja, isto só é possível quando temos lideranças que criam laços de confiança, ou seja, os núcleos de segurança perante os seus liderados. Ou seja, e esta é a leitura que eu faço, obviamente, a esta distância. Pois, obviamente temos vários tipos de liderança que foram sobressaindo pela negativa e pela positiva, mas naquilo que é a questão das mulheres e os líderes que se foram destacando, eu realço o tema que foi pessoas, ou seja, colocaram as suas pessoas à frente daquilo que eram as suas decisões, e a comunicação. Isto foi a minha leitura. Adelino, eu não sei do seu lado qual foi a leitura que fez, mas deixo-lhe agora a bola do seu lado. Muito obrigado e é um gosto estar aqui neste evento que com a tecnologia liga dois países irmãos, não é? O Portugal e o Brasil, e que é a primeira vez no I Have the Power em que nós temos, assim, uma conversa com sotaque, como nós dizemos aqui, não é? Ou com português do Brasil e português de Portugal. E dar também as boas-vindas a todas as pessoas que se juntam a nós e que se vão juntando à medida que o evento vai começando. Realmente, a visão que eu tive daquilo que a pandemia provocou, curiosamente, eu não senti pânico da parte das lideranças. Portanto, acho que em todos eles, de uma maneira geral, uns cometendo erros, eventualmente, e outros menos erros, mas houve um dado muito interessante que foi, eu não vi pânico. Portanto, em nenhum momento vi alguém a dizer, tipo, sentimos perdidos, não sabemos o que acabamos de fazer. Vi muitos, isso sim, concordo com o Júlio, a dizer, não sabemos, não sei o que é que vai acontecer, não conhecemos ainda o vírus para saber o que é que irá acontecer, e estou convencido que ainda hoje, apesar do tanto que já se sabe, continuam muitos a dizer não sabemos o que é que vai acontecer, não é? E isto é um novo paradigma. Portanto, eu considero que isto, do ponto de vista da liderança, é uma nova forma. Este vírus, apesar de ser minúsculo, trouxe-nos grandes reflexões a todos nós, que é nós aprendermos a viver num ambiente em que não sabemos. Não é? Portanto, nós estamos muito habituados a trabalhar com empresas e com líderes que sabem muitas vezes tudo, não é? Tem planos estratégicos, conseguem antecipar planos a 5, 10, 15 anos, trabalha-se a visão, etc. E agora, de um momento para o outro, a visão da empresa daqui a 20 anos ficou congelada para ver o que é que vai acontecer
e vemos muita gente a pensar, eu não sei se nós vamos sair de teletrabalho ou vamos continuar em teletrabalho. Então, de repente, o longo prazo e o médio prazo ficou esbatido para o curto prazo, não é? E o meu homeopata, com quem eu costumo estar mais próximo, não é? Eu gosto de vez em quando de ir assim às medicinas ditas complementares, e ele diz, olha, Adelino, aquilo que eu tenho medo é do medo. E é uma frase que eu nunca mais esqueci, porque é uma frase tremenda, que se aplica muito na saúde, obviamente, mas que também se aplica neste caso. Então, quando nós chegamos a um ponto em que a indeterminação é recorrente, portanto, então nós não fazemos a mínima ideia do que é que vai acontecer, nem sequer do comportamento, vejam a mudança de paradigma que aconteceu nos últimos tempos. Passámos de uma fase em que as pessoas tinham medo e agora estamos a viver uma fase em que se ouve o seguinte. Aliás, ainda hoje ouvi isto de um cliente nosso que trabalha numa farmacêutica. E ele dizia-me assim, vamos ter que nos habituar a conviver com o vírus, porque ele não se vai embora. Então, esta forma de olhar para as coisas, e assim abrindo um bocadinho também para nos vermos os três mais ou menos do mesmo tamanho, não é? É realmente uma reflexão nova, que é como é que nós vamos, a partir de hoje, trabalhar na nossa mente e na mente de pessoas das equipas, de modo a que o medo, que era um obstáculo e que até bloqueou muita gente, passa a ser algo absolutamente natural, gerível no dia-a-dia, e o paradigma do eu não ter medo vai ser substituído pelo novo que é tenho medo e faço na mesma. Agora, isto é visão de alguém do lado de Portugal, não é? Então, estamos aqui num quadradinho, ali encostado na Europa, a malta tem dificuldade às vezes em chegar aqui, tem medo de ir parar ao mar, e eu gostava de ver o Tagli, assim, de um mega país, que não é um país, não é? É um continente, é uma coisa que nós nem sabemos muito bem explicar isto, Tagli, porque, por exemplo, nós aqui no Porto às vezes dizemos assim, precisávamos de ir até ao mar, e o mar fica aí talvez a 10 quilómetros, não é? E eu sei que em São Paulo a malta para ir ao mar é como nós ir a Lisboa, não é? E à capital. Então, do lado do Brasil, não é? Quem está habituado a viver em ambientes, em mega ambientes, a pensar em grande, a pensar em mega coisas, não é? O que é isto de olharmos para o medo, vivermos no meio do medo e o que é que se deve fazer? Qual é a visão do Tagli sobre isto? E obviamente do Júlio também, agora para criarmos aqui um bate-papo mais interativo. Legal. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Mais Bacana. Eu acho que assim, esse é um ponto bem interessante de comentar, Adelino, que é a questão do medo, né? E eu gosto de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que é um pensador aqui, filósofo, enfim, bastante conhecido e tem bastante audiência aí nos veículos de comunicação, que ele fala sobre a questão da coragem. A coragem, ela não é a ausência no medo. Coragem é, apesar do medo, você seguir em frente, né? Porque o medo, ele existe. O medo, ele vai fazer você, muitas vezes, não colocar a mão no fogo, né? Quando você começa a se aproximar, você sabe que aquilo ali pode arder, então eu vou tirar a mão ali de perto. Então, acho que o brasileiro, ele tem justamente essa questão, né, de ser corajoso. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que acho que reflete um pouco desse pensamento. Nós temos o pleno controle das nossas ações, mas a gente não tem o controle sobre as consequências das ações, né? E se você não fizer nada, né, ou seja, se você criar uma apatia perante ao medo, né, e não fizer nada, não vai ter nenhuma reação, não vai gerar nenhuma consequência. Pelo contrário, né, as consequências elas vão começar a ficar ali engessadas e fica mais difícil de se sair daquela situação. Então, um país continental, ele enfrenta, de fato, o Brasil, apesar de ser um país, né, continental, de ter aí uma população muito grande, né, mas a gente vive hoje uma divisão, uma polaridade, né, na questão política, que praticamente é uma outra pandemia, né, e se buscou pouco consenso, né, até porque, pela Constituição, a responsabilidade no combate é dos estados, né? E o governo do Estado maior, né, acaba
deixando um pouco essa bola para que os estados se resolvam, mas também não tem um discurso uníssono, né? Ou seja, então não existe de fato uma única liderança. Assim como no mundo também, a gente traça esse paralelo, né? A OMS tentou fazer uma abordagem de curadoria aí com relação à Covid, mas também foi desacreditada por alguns dos global governors, né? Foi desacreditada pelo próprio Estados Unidos. A China não é investidora da OMS, então, de certa forma, isso fazendo uma reflexão minha particular aqui, né? De certa forma, a China ela foi negligente na informação também para a OMS e, consequentemente, para o mundo. Correto. Então, houve apesar dos países exercerem cada um a sua liderança, né? Não há um sistema que rege todos os países. Ou seja, o sistema mundial ele é um sistema anárquico. Então, isso dificulta você ter uma liderança global com, de fato, relevância. E a gente, traçando um paralelo para o Brasil, a gente percebe que há uma relação semelhante. Ou seja, o governo não consegue justamente persuadir e ter um discurso a fim de unir todos os estados, né? E os estados, por sua vez, também por uma questão política, preferem não se aproximar. Então, isso dificultou muito se caminhar. A gente até hoje não tem um ministro da saúde, né? Tivemos que trocar ministros da saúde. Então, acho que, sem entrar no mérito político, que não é o caso aqui, mas eu vejo justamente que, para a gente enfrentar esse momento, há de se ter muita coragem, né? Apesar do medo, e muita resiliência. E, além disso, exercer o movimento que eu acho que é um movimento fundamental para todos nós. Estamos em posição de liderança e para que a gente também acredite num mundo melhor, que é o exercício de empatia, né? Ou seja, a liderança compassiva é você se colocar no lugar do outro. Como que o teu liderado vai se sentir... Como foram as reações dele mediante a tudo isso que está acontecendo? Então, a gente tem que considerar o outro como um fator importante dentro do processo de liderança, né? E se colocando no lugar do outro, tendo coragem, tendo resiliência, eu acredito que é possível, né? Mas, como você falou, Adelino, e colocou muito bem, é difícil, e a gente vai ter que conviver com isso, né? Então, não dá para falar, olha, a gente vai viver um período mais fácil. Não, a gente vai viver um período mais difícil, né? E a gente, normalmente, os processos de liderança, as estratégias das empresas, elas se preparam sempre para o melhor, né? Você nunca se prepara para uma pandemia. Ninguém se prepara, ninguém está preparado para uma pandemia, né? Claro. Há poucas companhias que têm uma prospecção futura dentro de uma estratégia que ela fala, olha, se acontecer uma guerra, então eu já tenho um plano B. Você sempre considera as hipóteses mais positivas, né? Então, acho que essa mudança de paradigma, como você disse, também vai fazer com que as empresas repensem esse modelo estratégico, né? Considerando, então, essas possibilidades de eventos que podem acontecer e mudar tudo, né? E passo a bola aí para o Júlio comentar um pouco esse tema também. E o Júlio também, talvez desafiar o Júlio para trazer para o tema. O Júlio tem aqui vários papéis, porque consegue ver a visão de Portugal, esteve no Brasil, conhece a visão do Brasil, mas depois eu acho que aproveitava esta deixa para provocar o Júlio, que é, ainda consegue ter outra visão que é asiática, não é? E norte-americana, porque eu trabalho com equipas nos Estados Unidos e também na Austrália, Nova Zelândia e Índia. Então, prismas. Mas é muito louco, ou seja, e basta olhar para aquilo que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, hoje a pandemia é o menor dos problemas que eles hoje têm. Por exemplo, não é? O tema fraturante hoje nos Estados Unidos é o tema racial. Ou seja, a pandemia está lá, continua a ser tema de notícias, mas hoje, de facto, a necessidade, e eu sei que nós temos aqui um amigo comum assistindo, que é o Abel Pereira, e ele referiu isso há algum tempo, que é a necessidade de sermos ouvidos, não é? A necessidade de atenção, ela basicamente explodiu nos Estados Unidos, não é? Eles cansaram-se porque o problema racial não é um problema de ontem, não é? Não é um problema não é porque o polícia colocou o joelho no George Floyd e ele morreu, é porque é algo que tem sido recorrente desde os primórdios, não é?
o racismo existe desde que a humanidade é humanidade, ou seja, nem é uma questão relacionada com cor, é que de facto é algo que faz parte, temos que o terminar, é algo horrendo, mas houve uma necessidade das minorias, ou das minorias não, de setores da sociedade que chegaram a um ponto de disseram basta, eu tenho que ser ouvido. Então hoje nos Estados Unidos a pandemia, eu arrisco-me a dizer que é o menor dos problemas. Então temos esse tema. No caso da Ásia, obviamente a pandemia é algo que está muito presente, porque explodiu na China, e nomeadamente nas regiões que eu tenho gestão de equipas, no caso da Austrália e Nova Zelândia, são países muito próximos, Nova Zelândia e Austrália, mas geriram a pandemia de forma distinta, né? Falamos há pouco da primeira-ministra da Nova Zelândia, mas depois se formos para o governo australiano, eles não sabem comunicar. Ou seja, eles usam termos técnicos e eles dizem... E depois é tipo aquela coisa do paizinho à moda antiga. Se tu não fizeres isso, eu vou-te dar tal, não é? Porque a gente não pode esquecer o discurso do primeiro-ministro da Austrália a dizer, se vocês não usarem máscara, eu vou ter que vos multar. Vocês vejam lá. Ou seja, ninguém leva isto a sério. Não é? Ninguém pode levar isto a sério. Então é meio louco, não é? Estou em Portugal, obviamente aqui em Portugal as coisas têm sido um pouco distintas. Tivemos muito orgulho pela forma com que de facto foi gerida a pandemia no início. Eu não sei se tivemos sorte ou se foi a capacidade dos nossos governantes. Eu quero acreditar que foi uma mistura dos dois. Tivemos sorte e tivemos competência da parte deles. Hoje estamos a assistir a uma segunda vaga, mas eu acho que já não tem nada a ver com a liderança, tem a ver com a responsabilidade da sociedade. Ou seja, nós de facto com o verão relaxamos. A questão é essa, relaxamos. E obviamente a gente sabe que a segunda vaga viria. Olhando para o Brasil, aquilo que o Brasil, e obviamente o facto de eu ter estado quase 5 anos no Brasil, aquilo que se destaca para mim, e mais do que a pandemia, porque existem outras situações fraturantes também no Brasil, o tema do racismo, o tema da insegurança, há uma série de fatores que continuam. A gente não pode esquecer que o ano passado morreram no Brasil de morte não natural 110 mil pessoas. Estamos a falar de 55 mil pessoas vítimas de homicídio e 55 mil pessoas em acidentes rodoviários. São mortes não naturais. O Covid, pronto, acho que são 80 mil, se não estou em erro, no Brasil. O que eu digo é, mais do que a pandemia, o Brasil continua a ter uma série de problemas estruturantes que têm que ser resolvidos. Hoje o que nós assistimos no Brasil é uma completa ausência de liderança, de forma transversal. Podemos pontuar um prefeito, um governador, mas num país com 24 estados, se não estou em erro, ter 2 ou 3 casos de boa liderança, lamento informar, é muito pouco. 27, e não é por falta só corrigindo aí os estados. São quantos? 27. 27. O Acre conta, não é? O Acre conta. Estou brincando. Mas o que eu digo você conhece o Brasil muito bem. Esses 5 anos conheço. Aí, você rodou bastante, eu acompanhei parte desse trajeto teu aí, e sem dúvida concordo. Mas aquilo que me deixa um pouco triste, e de certa forma o povo brasileiro é, se a gente olha para o panorama político, e não vamos dissecar muito mais a política, mas pronto, para o panorama político temos uma mão cheia de atores políticos com capacidade de liderança. Quando a gente tem no setor empresarial no Brasil, eu cruzei com muito líder fantástico. E não estou a falar de líderes de grandes empresas, estou a falar de líderes de empresas mais pequenas, com 20, 30 funcionários, e pessoas que sabiam como tirar mais rendimento ou criar equipas de alto desempenho. Basicamente, o que é que eles faziam? Eles trabalhavam 2 vetores, que eu acho que são todas as empresas que trabalham da mesma forma, que é trabalham o vetor dos recursos, não é? Que é aquilo que a empresa tem que gerar, dinheiro, valor para o acionista, mas depois também trabalhavam a vontade dos seus funcionários, dos seus colaboradores, que é trabalhavam a parte da confiança da sua equipa. Para quê? Para que a sua equipa sinta, na verdade, permita-me, e Adelino, pode-me corrigir à vontade, que é permitir que as suas equipas se sentissem vulneráveis. O que é que isto quer dizer? Criar um núcleo duro, ou seja, uma família. Eu Tagli viveu isso de perto, aquilo que nós fizemos no Brasil, ou seja, aquilo que a minha equipa conseguiu fazer. Nós tínhamos um núcleo familiar, ou seja, nós podíamos discutir trabalho, e discutíamos, metas, e discutíamos, mas eu partilhava os meus problemas, e problemas de casa. E a minha equipa é igual. O que é que nós conseguimos criar? Ninguém tinha medo de falhar. Ninguém ia apontar o dedo. Ou seja, trabalhávamos na mesma recursos, porque tínhamos números para alcançar, mas provavelmente 60% do trabalho era feito na vontade, na confiança, na construção de uma relação forte. Isto saindo um pouco até do tema político e voltando àquilo que é o tema mais próximo, que é a liderança, porque a liderança deverá estar em casa, ela começa em casa. Mas pegando na questão do medo, que o Adelino falou há pouco, do medo relacionado com a pandemia,
Eu lamento informar, ou seja, tu que estás a assistir a este webinar, lamento informar, mas a única coisa que mudou com o Covid foi que isto aconteceu a todos ao mesmo tempo. Porque isto podia acontecer a ti, a mim, isolado. Ou seja, eu podia ter uma doença, acordar de manhã e tinha uma doença e estava incapacitado de trabalhar, ou tu podias chegar à tua empresa e ela estava fechada, ou seja, e não ia chamar Covid, era a tua empresa faliu, eu tenho uma doença. Ou seja, o que aconteceu agora foi que isto aconteceu a todos, de uma forma transversal. Podemos aqui nomear, se calhar, um par de players que vão tirar vantagem desta situação, uns que já estavam, ok, não tinham um plano para a pandemia, mas o negócio que eles estavam envolvidos foi diretamente impactado positivamente no tema. Mas eu lamento informar que o Covid, meu amigo, estava para acontecer, ou seja, era mais do que óbvio. Nada neste mundo é garantido, não é? Quando a gente diz, putz, aquele vizinho morreu atropelado. Eu não sabia que ele ia morrer atropelado, então aquilo aconteceu. O que eu digo é, o Covid aconteceu a todos. A questão do medo, se a gente vai viver com o medo por causa do Covid, então podemos começar a viver com o medo no Rio de Janeiro de sermos abatidos a tiro. Não é? Acabei de dizer, morrem 55 mil pessoas no Brasil vítimas de homicídio. Ou então eu vou andar com medo porque me pode cair um avião em cima, ou então é melhor sair de casa agora porque pode haver um incêndio. Ou seja, o medo, infelizmente, ou os imprevistos, infelizmente, eles acontecem. E nós temos de estar preparados para isso. Então convém nós termos um plano just in case. E pegando até num livro que eu li há relativamente pouco tempo, há coisa de uma semana, eu li algo e vou ler, porque está à minha frente, diz, não podemos escolher o jogo. Não podemos escolher as regras. Só podemos escolher como jogamos. Meu amigo, a vida é um jogo. As regras não somos nós que as ditamos. Nós só temos é que escolher como é que jogamos. Ou vivemos com medo e não fazemos nada, ou o vírus está lá, ou o vírus é a empresa que fecha e nós criamos um plano de backup. Ou seja, é a vida. Ou seja, nós na Europa tivemos uma crise da dívida soberana em 2011, 2010. Montes de empresas fecharam. E quando a gente liga às notícias, como a pandemia, e houve empresários, e o Adelino mencionou isso este domingo, liga às notícias e vê um empresário dizer, epá, eu fechei a porta 2 semanas e não tenho grana para aguentar o negócio, mas espera aí, houve uma crise em 2010, não aprendeste nada? Claro. Ou seja, eu digo isto a muitos amigos meus, que é, eu em 2010, se me acontecesse algum imprevisto, eu não tinha dinheiro para mandar cá um cego. Não conseguia, ou seja, eu se tivesse um problema, eu tinha que pedir dinheiro emprestado. Aquilo que eu disse na altura foi, eu não me posso ver numa situação idêntica. Eu não quero dizer com isto que sou abastado, não é isso. Eu criei mecanismos para que numa situação adversa eu não ponha em causa a minha família, que é o meu maior valor, e que não ponha em causa a qualidade de vida que eu consegui construir. Então é isto. O que eu digo é, podemos falar do Covid, podemos chamar o nome que quisermos, mas Covid, meu amigo, vai aparecer o 19, o 20, o 21, o 22, o 23, por aí fora. Eu dou exemplo da minha empresa, a TomTom, ok? Onde eu trabalho. 2010, o nosso maior cliente chamava-se Google. Nós contávamos com o revenue da Google para os próximos 20 anos, que era o contrato. Eles chegaram a Amsterdã e disseram, meus amigos, a gente quer rescindir o contrato. E o nosso CEO disse, ok, tens de pagar uma multa. E a Google o que é que fez? Olha, está aqui o cheque em branco, coloca o valor. A gente colocou o valor, recebeu a grana, e a Google disse, amanhã vou oferecer aquilo que tu vendes. Sabes o que é que se chama? Covid. Claro. Ou seja, o nosso ativo passou a ser oferecido pelo concorrente. Passaram 10 anos. A TomTom continua a existir. Ou seja, o que a empresa fez foi reinventar-se. Então, voltando ao tema do medo, o vírus vai estar lá, sim, nós vamos ter que viver com o vírus. Vai haver uma vacina. Seguramente vai haver tratamento. Sim, vai haver. Quando? Não sabemos. Então temos que nos habituar a viver com ela. Mas o que eu digo é, não seja só o vírus. Temos que aprender alguma coisa com isto. Obviamente, depois existe uma responsabilidade dos líderes. Ou seja, mas amigos, ninguém vai fazer o trabalho por nós. Ou seja, nós temos que, como se diz cá em Portugal, arrepiar caminho. Claro. E agora devolvo a vocês, que agora tenho que beber água. Mas a questão que o Júlio estava a referir, eu acho que é uma questão relevante, que é o que é que nós aprendemos, eu diria de uma maneira geral, qualquer ser humano, o que é que aprende com as crises, não é? Mas no caso das lideranças ainda é mais grave, porque com todo o respeito que eu tenho por toda a gente, mas uma coisa é o erro de um presidente de um país, outra coisa é o erro de um indivíduo que está na recepção de uma empresa. Todos são importantes, todos são relevantes, todos são fundamentais para o êxito, mas há um que tem responsabilidade maior do que os outros. E aquilo que o Júlio há bocado disse, aqui em Portugal foi uma coisa que me chocou, foram declarações na televisão de pessoas a dizer que a sua empresa não aguentava uma semana
2 semanas. Portanto, nós acreditamos e esperamos que os líderes percebam o que é que aconteceu e que poderá acontecer, e como o Júlio disse muito bem, até por intervenção de um concorrente novo que entra no mercado, mais agressivo, mais inovador, etc. E qual é a capacidade que as lideranças hoje têm de começar a construir a segurança do futuro. E depois há outro dado importante, que também às vezes, principalmente alguns empresários têm, que acham que, e eu sou adepto disso, eu considero que uma empresa existe para ganhar dinheiro, senão não faz sentido existir. Mas há uma dimensão para além do dinheiro que uma empresa tem, que é a responsabilidade social. Começa por ser a responsabilidade social sobre as pessoas que trabalham na empresa e as famílias das pessoas que trabalham na empresa. E depois há uma outra responsabilidade social mais alargada, que é uma empresa, quando desaparece do mercado, há um conjunto de pessoas que beneficiavam dos serviços e produtos dessa empresa que vão deixar de ter tanta qualidade de vida, assumindo que a empresa era boa no que fazia. Portanto, eu diria que nem sequer é apenas uma questão financeira, é uma questão até de orientarmos a atividade, não pondo de parte o lucro, mas orientarmos a atividade para as pessoas, que é, de alguma forma, a razão última da existência das empresas e das organizações. Portanto, se agora descermos ainda um pouco mais, e assim, em jeito de provocação também para o Tagle e para o Luís, que é, então se nós agora ainda descermos para aquele modelo, para o Luís não para o Júlio, para aquele modelo que é eu SA, não é? Lembram-se disso, não é? Eu empresa, eu SA, então agora já não é apenas o líder da empresa, já não é a empresa que tem que olhar para o que aconteceu, não é a empresa que tem que ter capacidade financeira para aguentar as crises. Quantos milhões de pessoas aprenderam alguma coisa com esta crise para que no futuro, se houver uma crise, e como o Júlio disse bem, eu como pessoa, ou eu, minha família, não voltarei a ser apanhado por um problema. Eu estarei preparado para o problema. Então, de repente, a questão da autonomia financeira, a questão do dinheiro, a questão de eu ter recursos, a questão do conhecimento, do eu aprender, de eu saber mais, que para muita gente não era dada importância, agora já se percebeu que, passada uma crise, eu terei maior probabilidade de sucesso na medida em que eu tenha a tal resiliência, mais conhecimento, mais autocontrole, mais disciplina e, como se diz aqui em Portugal, que acabemos de uma vez por todas com o conceito de que achamos que uma empresa, um líder ou uma pessoa gasta tudo o que recebe e terá hipóteses no futuro. Não vai ter. Porque quando a crise aparece, essa pessoa não tem hipóteses. Portanto, quando eu olho para as empresas e para as lideranças, eu gosto de trabalhar muitas vezes, pensar no macro e depois também pensar no micro. Que eu posso olhar para um país, o que é que ele aprendeu, para uma empresa, o que é que ele aprendeu, mas depois invertendo a pirâmide, o que é que o líder aprendeu e o que é que a pessoa aprendeu com isto. E eu espero sinceramente que as pessoas a tenham aprendido a lição. Quando a crise acontece, a melhor solução é estar preparado. Não para a crise, mas para qualquer crise. Então, esta questão de qual é o meu posicionamento da vida, porque é que eu vou ter uma missão na vida, porque é que eu tenho uma visão, porque é que eu penso a médio e longo prazo, não é apenas porque alguém nos diz no mundo do desenvolvimento pessoal que é importante. Eu diria que no futuro, num ambiente altamente competitivo, vai se tornar um fator crítico de sobrevivência. Não é um fator crítico de sucesso, é um fator crítico de sobrevivência. Então fica aqui o desafio para ouvir a vossa opinião sobre isto. Eu hoje estou muito provocador, Júlio. É verdade. Agora vou deixar a bola do lado do Tagle. Não sei onde é que vocês aparecem o Tagle. No meu ecrã está no meio. Está no meio, está no meio. Então, no meio é que está a virtude, Tagle. Não estamos a ouvir. O Tagle se auto-sabotou. Perdão. Não, já está. Para mim, eu estou à esquerda, o Adelino está no meio, o Júlio está à direita. Ok? Mas legal, uma boa provocação também. Sem dúvida, a educação eu acho que é o caminho para o desenvolvimento, né? Esse é um grande desafio aqui para o Brasil também, né?
maior talvez do que para alguns outros países no mundo. O Brasil ainda tem um índice de analfabetismo muito grande, e o investimento na educação básica, eu acho que é o que vai possibilitar a gente ter no futuro melhores profissionais, né, que se preocupem com esse desenvolvimento, né? Falando já da questão da liderança, a pandemia, sem dúvida, foi uma grande oportunidade, né, para nós líderes, porque se democratizou muito a informação, né? Universidades, muitos webinars, isso que a gente está fazendo hoje, antes você não tinha à disposição, né? Então, para quem de fato se preocupou com essa questão que eu gosto de trazer sempre também nos trabalhos de coaching ou de treinamento, a questão de se afiar o machado, né? Aquela história do lenhador, que é um clássico, né? Uma parábola do lenhador que vai tentar cortar com um machado cego, ele não vai ter resultado nenhum. Eu acho que a gente estar mais em casa, o contato com a família, né? O contato com essa rotina, da gente de fato entender quais são os valores, acho que isso que você colocou, né, Adelino, o que é importante, né, e o que a gente precisa de fato. Porque a gente também começa a se ressignificar, né, e falar, puxa vida, eu gastava 1 hora no trânsito para ir, 1 hora no trânsito para voltar, tem gente que vai de transporte público, gasta mais tempo, aí você está queimando combustível, você tem, assim, esse tempo é um tempo perdido, que você não está fazendo absolutamente nada, né? Você está parado no trânsito, respirando gás carbônico. Então, tudo isso, né? A liderança começa a repensar esse modelo, né? E o ganho, de fato, é justamente você aproveitar esse momento e o máximo de recursos que você conseguir absorver nesse momento para te preparar para um novo cenário. As crises, assim como o Júlio falou, elas são cíclicas, né? A gente teve ali a crise de 2008, que desencadeou todo um processo, né? Mas se estuda que nos últimos 100 anos, as crises elas têm ciclos que acontecem de 8 em 8 anos, de 5 a 8 anos, né? E aí você tem os formatos de crise, enfim. Agora a gente está vivendo uma crise, né, que foi trazida por um fator externo, que a nossa geração ainda não havia vivido. Nossa geração não viveu uma guerra, né, uma grande guerra. Acho que esse é o primeiro evento de relevância, um problema global, de fato, com relevância, que a nossa geração vive, né? Então, sem dúvida disso, a gente extrai muito aprendizado, né? Quantos aprendizados diários, né? A valorização de você estar mais com a família, né? Você aprender essa convivência, essa mistura da convivência profissional e pessoal, né? Você também compartilhar um pouco do teu dia a dia com as pessoas que você convive, às vezes com a esposa, com o filho, né? E ela perceber, puxa, olha como que é o trabalho do meu pai, e eu, né, no caso, nós percebemos, olha como que é o estudo do meu filho, poder acompanhar, estar mais junto, né? Então, essa troca, né, ela traz realmente uma energia, né, de um lado positivo muito saudável. E, por outro lado, tem um ônus também, né? A convivência estressa, então você precisa de mais equilíbrio, você precisa talvez de mais tempo de meditação, ou seja, de implementar recursos no teu dia a dia que te aliviem um pouco essa pressão de estar dentro de um espaço mais restrito, né? Com menos liberdade de sair, né? E, então, eu acho que o líder ele tem que ter essa preocupação um pouco mais macro, de fato, né? Preocupar-se com a família, como o Júlio disse, é o bem maior, mas preocupar-se também com o outro, né? Um pouco mais próximo, preocupar-se também com a tua comunidade, né? Não só esperar, né, que a comunidade, que a sociedade lhe traga algo pronto, mas fazer a nossa parte, né? O que eu aprendi, o que eu posso fazer, né, para mudar um pouquinho, né, o mundo? De que maneira que eu posso influenciar o outro de maneira mais positiva, né? E eu percebo que isso também tem gerado mais ativismo, né, mais ativismo político, mais ativismo social, né, apesar, né, da questão do preconceito estrutural, que no Brasil também é muito grande, assim como nos Estados Unidos, como o Júlio mencionou, em outros países, né? Esse é um fator difícil, mas que, de certa forma, a pandemia também trouxe mais à tona essa discussão, que é importante, né? E, então, eu assim, faço esses pontos de reflexão sobre a questão da educação, da preparação,
né, sem dúvida alguma, se a gente não se preparar agora, né, não se reservar, de fato, né, determinados componentes do teu orçamento para um futuro que a gente não sabe como vai ser, e hoje ainda mais, muito mais incerto do que antes. Correto. Ou seja, esse planejamento, essa preparação, isso tem que fazer agora mais sentido ainda para a liderança, né? Claro. Pegando daquilo que o Tagli falou e que o Adelino falou, basicamente, e acaba por reforçar um pouco também a última parte que tu comentaste, tá? Que é a tua preparação. Obviamente nós, durante o tema da pandemia, acabamos por ter, vamos dizer, mais tempo, mas não vamos generalizar, porque família, trabalho, mais tempo, às vezes é uma miragem. Mas vamos assumir que tivemos mais tempo, ou seja, o tempo do commuting, a gente assume que tem esse tempo. Mas a questão de nos prepararmos, de absorver recursos durante este tempo que temos supostamente disponível, de nada serve se a gente não souber para onde quer ir, independentemente de haver uma pandemia ou não. Ou seja, daí aquilo que o Adelino fala há pouco, da visão, deixar de ser algo para pessoas que querem alcançar o sucesso, passar a ser algo para tu sobreviveres num ambiente cada vez mais competitivo. Essa visão é que te vai dar depois a indicação daquilo que tu queres obter então, enquanto recurso. Ou seja, se tu não tens uma ideia clara do que é que tu queres alcançar, tu dás por ti a beber tudo e mais alguma coisa, não é? Ou seja, às vezes até tens uma overdose de informação que não te vai te servir de coisa nenhuma, só te vai servir para baralhar. Então, aquilo que deve ser o exercício mais... o exercício que nós temos que ir fazer hoje, e eu acredito que no futuro, e o Adelino tem essa visão, que no futuro isto será algo que será trabalhado nas escolas, na verdade a visão, porque hoje o ensino é muito mais pega, come, né? Aprende a ler, pega, aprende a escrever, pega, aprende a somar. É que de facto é aprender a desenhar ou a criar aquilo que será o seu futuro, a visualizá-lo, a senti-lo, a cheirá-lo, a palpá-lo, a medi-lo, para que depois seja muito mais fácil tu escolheres aquilo que queres absorver. Ou seja, se eu durante a pandemia disser, putz, eu gostava de ser músico, bem, eu não vou dar por mim a aprender a tocar guitarra, bateria, piano, não faz sentido, não é? Se eu decidir que a minha visão, de facto, há 10 anos é ser um pianista e ser o melhor do mundo, então obviamente eu vou trabalhar e estudar nesse sentido. Mas acho que o grande exercício, e de facto onde se tem notado a maior diferença entre as pessoas que alcançam sucesso e as que ficam à porta, vamos dizer assim, é de facto a capacidade de sonhar. E quando digo sonhar, não é sonhar a dormir, não é durante a noite, é sonhar acordado. É ter as coisas na cabeça e passá-las para o papel, uma folha de papel. Não, eu não vou virar o meu laptop para vos mostrar os meus sonhos, não o vou fazer, mas é algo que a gente faz em casa. E isto é algo, é algo que eu fui aprendi no Hive the Power, no qual eu fiz formação o ano passado, e continuo a fazer formação agora. Mas isto é algo que as pessoas hoje têm, de facto, com a pandemia, têm procurado, que é qual a minha causa, não é? Qual o meu propósito. E daí nós temos assistido a movimentos bastante interessantes, que é, eu não tenho uma causa, não é? Eu acordo de manhã e não tenho uma causa, e dou por mim em casa, e eu vejo pessoas associadas para uma outra causa. E eu identifico, pronto, ok, não está errado. Ou seja, o facto de eu não ter uma causa não está errado. Eu posso assumir como minha uma causa de terceiros, que é a causa da questão do racismo, a causa do empowerment da mulher, da violência doméstica. Ou seja, isso está certo, porque há pessoas que não vão ter nem têm o discernimento de criar a sua causa e vão-se colar a causa de terceiros. Isso acontece nos casais. Não é? Às vezes casam-se, não é? Juntam-se e o marido assume como sua causa a causa da esposa. Por exemplo, eu quando emigrei para o Brasil, a minha esposa e o meu filho assumiram a causa deles, a minha carreira profissional. Ou seja, é legítimo, isto pode acontecer, não somos todos obrigados a criar um sonho, uma visão e correr atrás. Agora, obviamente, em situações de pandemia ou de crise, não é? Quando nós assistimos a uma nébula, estamos a passar por uma zona de nevoeiro, ou como dizem os pilotos na aviação, rough air, não é? É o que estamos a passar, uma zona de turbulência, nós temos que, de facto, criar essa visão, porque é isso que nos vai dar o conforto e a segurança para passar por aí. Por exemplo, pegando na aviação, que eu acho que no último webinar eu falei da aviação, e para mim é próximo, porque eu voei bastante, aquilo que me tira a ansiedade num voo, numa situação de turbulência, duas coisas. É o comandante o piloto saber exatamente para onde vai e ele comunicar comigo. Ele dizer, ladies and gentlemen, we are about to pass through a rough area, ou seja, basicamente o que ele me diz é, daqui a pouco vamos passar por uma zona de turbulência, mantenha os cintos apertados. O que ele me está a dizer é,
Vamos passar por uma dificuldade, mas está prevista e eu vou-vos deixar na mesma no destino. Ou seja, ele tem uma visão, ele tem a missão que é levar-nos a esse destino e ele vai-nos pontuando das crises que vão ocorrendo pelo caminho. Olha, azar, acabou o papel higiênico. Não é? Ele pode dizer, pronto, eu já não fico em pânico, eu já sei, eu vou-me segurar até aos outros. Mas, obviamente, em termos de crise, o que nos vai dar, de facto, o conforto, a confiança e a tranquilidade é termos uma visão. E este é o papel que nós, líderes, temos que assumir com as nossas equipas. Mais do que nunca, hoje. Eu pego como um exemplo, para passar já a bola para o Adelino, eu durante os últimos 6 meses eu tomei conta de uma equipa que não era minha. Eu tomei conta de uma equipa no início da pandemia. Imaginem o pânico. O pânico para a equipa e o pânico para mim. E a equipa é Portugal-Espanha. Espanha foi muito fustigada com o Covid. Não é? E a empresa que eu lidero, ou que eu trabalho, vende mobilidade. E tu dizes às pessoas, não se movam. Ou seja, o nosso negócio parou. Então imagina o que é. Uma equipa que gera um país em crise, vendas com quedas de 90%, perde a sua liderança, recebe um novo líder. E um líder herda um bebê nas mãos que não é seu filho. Imaginem o pânico. E eu posso dizer uma coisa, líderes também choram. E líderes também têm medo. Mas tu não podes passar isso para as equipas, obviamente. Eu não sei se algum deles está a escutar o webinar. Pronto, não há problemas, também já entreguei o bebê no início da semana. Então está tranquilo, está arrumado. Mas aquilo que assumi como principal missão perante aquela equipa foi tirar-lhes a pressão psicológica. Porque para eles, na cabeça deles, estava assim, queda de 90% no mercado, não vejo futuro, eu vou ser desligado. Normal. A pergunta que eles me colocavam era, vamos estender o renting do meu carro? Faz sentido? Eu não vou ser desligado no final do ano? E aquilo que eu disse, meus amigos, esqueçam isso. E aquilo que eu trabalhei com eles foi, de facto, a confiança. Foi eles sentirem-se não observados, não pressionados, tentar com eles construir futuro, algo que nós não podemos, ou seja, porque a pandemia a gente não pode controlar, não é? Os governos mandam fechar, fechou. Mas o que eu tentei fazer com eles foi criar futuro, mas futuro que nós pudéssemos controlar. E com isto nós conseguimos construir uma equipa sólida e coesa. Eu não digo que os resultados foram fantásticos em termos de performance, de vendas, não, porque não era possível. Mas aquilo que eu verifiquei no final do meu processo foi que eu, quando herdei a equipa e quando eu terminei, eu deixei uma equipa autónoma, ou seja, que tomava decisões pela cabeça dela, não tinha medo de errar, não escondia, partilhava. O que eu digo é que eles estavam melhores do que o que estavam quando eu cheguei lá. E eu, enquanto líder, melhor estava, porque eu pude testar conceitos e coisas que eu tinha vindo a aprender. E vi que, de facto, as coisas funcionam. Ou seja, quando tu dás mais autonomia às equipas, estás lá não numa ótica de perguntar para saber se eles estão a fazer, controlar, não. Perguntar por curiosidade. Ou seja, eu nunca geri Espanha. Então, eu tinha que ser curioso, porque eu não conhecia. Então, eu, quando perguntava, é na ótica de curiosidade e não como um líder que pergunta para controlar. Então, a curiosidade transmite energia positiva, que é, do outro lado, a equipa o que é que sentia? Putz, realmente, ele precisa de mim, ele não sabe, ele não conhece. Então, as pessoas galvanizam-se, não é? Ficam cheias de energia e sentem-se motivadas. Então, o Covid deixou de ser tema de conversa. Deixámos de comparar resultados com o ano anterior. A nossa meta era sempre a semana anterior, porque tínhamos que comparar peras com peras, vamos comparar peras com maçãs, não é? No ano passado não havia Covid. Então, mas aquilo para mim que foi melhor do que os resultados foi ver a energia que se conseguiu transmitir, a energia que se conseguiu dar à equipa e criar uma equipa muito, muito autónoma. Ou seja, isto são ensinamentos que a gente tira da pandemia. Ou seja, a pandemia não é só coisa ruim, na verdade para mim tem sido um aprendizado tremendo, imenso. E agora fica no Adelino. E agora pegando nisso que o Júlio estava a dizer, é engraçado que o Júlio estava a falar, eu estava a pensar o que é que eu vou acrescentar a seguir, e o Júlio deu a dica certa, que é, muitas vezes, eu acho que aqui, por exemplo, a PNL pode ser útil como ferramentas para nós usarmos no dia-a-dia na liderança, que é a capacidade de termos ferramentas para reconstruir a pessoa. Porquê? Porque eu estou claramente, o Júlio e o Tagli, até com a experiência de vida que têm, se estiverem num ambiente de pressão, né, a vossa panela é em pressão, vocês se calhar têm experiência de vida que vos permite aguentar isso, porque têm passado, onde já passaram até por situações muito mais complexas e têm um histórico de vida que vos permite ter uma autoconfiança
e que sabem que vão sobreviver. Mas reparem a quantidade de pessoas que às vezes nós temos à nossa volta, e agora vamos até alargar um bocadinho a ideia, que é não só na nossa equipa direta, mas sim para uma lógica dos stakeholders, que podem ser acionistas de empresas onde nós trabalhamos, fornecedores e clientes nossos, que de repente acontece-lhes exatamente a mesma coisa, mas não têm uma estrutura mental que lhes permita enfrentar as coisas desta forma que nós estamos aqui a falar, que parece que é uma coisa natural para toda a gente. Então há aqui uma capacidade que eu acho que a mim me motiva imenso, se querem saber, que é não só trabalhar no conceito da liderança normal, mas romper uma outra crença que eu ouvi há uns anos, que nos dizia o seguinte: nós, quando trabalhamos com pessoas, nunca devemos misturar o pessoal com o profissional. Não sei se vocês se lembram dessa teoria. E há bocado o Júlio estava a dizer exatamente o contrário, que é, não, eu consegui bons resultados porque misturei o pessoal com o profissional e passei a tratar as pessoas como pessoas. Então, ao haver esta aproximação das equipas, quando nós descemos lá de cima do pedestal e nos posicionamos próximo das equipas, próximo das pessoas, vamos descobrir isto, que vamos ter pessoas para quem isto é mesmo um problema. Ou seja, para quem o medo, por exemplo, é mesmo um problema. Para quem, por exemplo, a visão não entendem o que é porque nunca tiveram uma. Porque havia sempre alguém que lhes tratava de tudo. E a capacidade de nós irmos dentro das pessoas e as ajudarmos a que elas se transformem por dentro para se potenciarem a ser novas pessoas, e eu diria até futuros líderes, é uma oportunidade gigante que normalmente não temos quando não há crise. Ou seja, quando não há crise, está tudo a correr bem. Eu mesmo, como pessoa, não tenho que me esforçar muito para sair da minha zona de conforto. Mas quando alguém chega junto do meu berço e abana o berço, o bebê não tem hipótese. O bebê que está no berço vai ter que se mexer, vai ter que fazer alguma coisa e vai ter que se transformar. Então, este é o momento onde nós vamos ser, eu costumo dar sempre esta imagem, que é o líder é o farol aceso no meio da tempestade. E o Júlio, não tínhamos combinado nada disto, que isto é sempre muito interessante, e o Tagli é testemunha disto. O Júlio fala de coisas que cruzam com este conceito, que é, eu também posso chorar em privado, mas não posso passar à equipa isso. Mas passo à equipa que de vez em quando choro. Portanto, uma coisa é saberem que eu choro, outra coisa é ver-me a chorar. Certo. Não é? E, portanto, quando estamos no meio da tempestade, toda a gente, e acontece com a nossa família, não é? Aconteceu com a minha família. Virar-se para mim e dizer assim, então e agora? E eu, no meu caso, tenho essa sorte, não é? De dizer assim, tranquilo, estamos bem, temos suporte, e agora é que é o momento de pensar ao contrário da maioria. Agora é que é o momento de ter uma visão maior, de ter sonhos maiores. Agora é o momento de ler mais. Agora é o momento de aprender mais. Eu vou-vos dar uma estatística brutal, tenho muito orgulho nisto. A minha filha, com 25 anos, dizia-me na semana passada, papá, desde o janeiro, eu já li 20 livros. E, portanto, eu acho que as pessoas tiveram esta noção. Em 2008, eu tenho um cliente que estava em Boston, nos Estados Unidos, e me disse uma coisa interessantíssima uma vez. Ele disse, Adelino, no momento da crise, muita gente fica com medo, os americanos vão para as universidades aprender. Porque eles sabem que quando a crise passar, eu estarei mais preparado para competir no mercado global outra vez. Então, o nós passarmos a nossa confiança vai ajudar as pessoas para elas perceberem que afinal elas também podem confiar nelas próprias. É o momento, se calhar, de delegar mais. De transferir mais. E curioso, dizia o Júlio, e eu acho que é espetacular este alinhamento, não é? Porque dizia assim o Júlio, os resultados não é possível melhorar, não há nada a fazer. Mas deleguei mais, transferi mais, aumentei os níveis de autoconfiança, deixei-os mais bem preparados, porque eu passei pela vida deles. E eu acredito que isto para o Júlio é uma coisa incrível, que não há dinheiro que pague, que é o Júlio ter a noção
de que porque apareceu na vida de um grupo de pessoas, as transformou por dentro e não pelo resultado, que é uma coisa de fora. Então, isto eu acho que é algo que faz da liderança não apenas uma profissão, mas aquilo que eu costumo dizer, uma missão de vida. Ser líder de um departamento, de uma empresa, não pode ser querer ganhar mais dinheiro apenas. Tem que ser uma missão. Porque em muitos momentos não vamos ganhar mais. Ninguém nos paga o suor, que às vezes nós colocamos na função. Mas não é preciso que nos paguem, porque nós pagamos-nos a nós próprios. E, portanto, este momento é um momento de mostrar às pessoas que ser humano é ter coragem apesar do medo, é acreditar no outro quando ninguém acredita, é dar exemplo de aprender para que os outros também aprendam porque me vêm a aprender. Portanto, eu em minha casa não é problema porque eu ando sempre com um livro no carro e agora ando com um livro na mesinha. Então, em minha casa o que há mais é livros espalhados pela casa. Então é fácil os meus filhos quererem aprender. Exatamente. O Júlio sabe, eu sou bastante observador. Eu reparei no pormenor. É que quando nós chegamos aqui e fazemos isto ao Tagli, reparem o que é que está ao fundo no Tagli. Livros. Livros. Aliás, Aqui também tem livro espalhado na casa inteira. Exatamente. Livro. Então isto é interessante que é. Livros fazem parte da decoração, né? Ao Tagli, mas nós os três temos livros à nossa volta, no próprio webinar, não é? Bem, esse livro é brutal. É escrito por um indivíduo incrível, por acaso eu conheço há 57 anos. Mas é isto é um sinal importante para as pessoas. Aquilo que às vezes permite as pessoas se diferenciarem é fazer isto que às vezes nós fazemos naturalmente e achamos que toda a gente faz. Não é verdade. Nós temos que, de alguma forma, ser promotores dentro das organizações dos bons hábitos, não apenas fazendo, mas alertando para o que se vai fazendo, não é? E eu acho que às vezes isto falta, por exemplo, na liderança política. Isto falta na liderança de algumas organizações. É que falam muito, mas dão pouco exemplo, não é? Tagli, a bola agora é do Tagli. Já fiz um escanteio, não é? Não é assim que vocês dizem no Brasil? Você deu um gancho excelente, né? Justamente o que a gente, assim, essa questão. Pode falar, né? Foi uma diagonal para desmarcar o Cristiano Ronaldo, que é o Tagli. Eu gostei do ponto que você trouxe, né? Reforçando ainda o que o Júlio falou, da questão de você, do conceito antigo, né, de profissional e pessoal não se misturava, né? Isso foi desmistificado, né, Adelino, como você bem colocou, até porque as pessoas são únicas, né? Você não consegue separar a pessoa em duas, né? O cérebro dela, ela continua gerando estímulo quando ela está no nível profissional e quando ela está no nível pessoal, e eles se conectam, né? Então, eu acompanhei grande parte dessa liderança do Júlio aqui. De fato, ele tinha uma liderança muito familiar, muito compassiva, né? Muito positiva. E eu acho que isso é um fator muito importante, porém também é um fio da navalha, né? Para se conseguir isso, né, é necessário realmente bastante equilíbrio, né? Você liderar pelo exemplo, e aí conseguindo um discurso com isso congruente, trazendo o componente da PNL, né? A congruência entre a prática e a teoria, né? A tua equipe conseguindo perceber essa congruência, ela vai te seguir naturalmente. A motivação vem de dentro para fora. A preocupação legítima com o outro, né? Que é justamente o ponto onde há essa percepção, né? O nosso cérebro, ele consegue captar 3 milhões e meio de informações por minuto, sendo que somente 300 dessas informações, elas tocam no teu nível consciente. E as outras, né, 3 milhões e 200 informações, elas tocam no teu nível do subconsciente. Então, quando a gente se comunica com todas as nossas habilidades de comunicação, o outro, ele está percebendo tudo isso, a tua energia, o teu olhar, o teu tom de voz, né, a dinâmica, né, e ele está também te olhando muito, né, para poder seguir o teu exemplo. O que o liderado mais quer é um exemplo a seguir. Né? É isso que vai, muitas vezes, nortear
e ajudá-lo a se ressignificar. Então, eu acho que esse ponto realmente é super importante, a questão de você demonstrar compaixão e entender, né, o momento. E outra coisa aí também, para a gente fazer o link daquilo que o Júlio comentou, e que você também abordou, ou seja, celebrar as pequenas conquistas, porque agora não dá para você celebrar grandes conquistas, não dá para comparar, né, um crescimento nos tempos áureos de crescimento. Agora, quais são as pequenas conquistas que são possíveis da gente elencar, né, e celebrar? Porque você precisa ainda continuar dando os estímulos, dando feedback positivo, dando feedback corretivo, né, enfatizando os pontos fortes. Então, quais são os pontos fortes agora que a gente pode enfatizar? Essa questão justamente, olha, quantos livros você leu? Eu vou te ajudar aqui, então, qual que é a literatura que eu posso te orientar? Olha, eu tenho aqui esses livros que eu já li, empresto aqui, distribuo para a minha equipe, né? Então, tem muitas formas de você dar esse exemplo. E acredito que aqui também a gente, né, falando um pouquinho desse conceito aí da família, né, um acaba estimulando o outro. Né? E aí a gente vai trocando, né, as literaturas, apesar de cada um ter um gosto, né? Mas esses dias eu emprestei um livro para minha filha, que foi esse aqui, ó, né, O Oráculo da Noite, e ela me emprestou um outro que está, aquele Homo Sapiens, que eu não tinha lido ainda, que está lá no quarto, lá na minha cabeceira. E então essa troca, né, de conhecimento, essa troca, né, com com o seu grupo aí, ela, sem dúvida, é uma das coisas que vai fazer com que a gente seja um líder melhor. Né? A congruência, eu deixaria essa palavra, né? A congruência entre a prática e a teoria, eu acho que é o grande segredo, né, para que a liderança ela seja orgânica, ela não seja forçada. Né? Ninguém quer se forçar a seguir ninguém. Você quer seguir por uma causa, por uma visão, né, por algo que lhe faça sentido. Eu gosto muito também dessa frase, e a gente também usa, às vezes, junto aí em reuniões, né? Tem que fazer sentido. Né? Se fizer sentido para o teu liderado, né, aquela missão, aquela visão, ele vai te seguir de uma forma natural. Então, eu deixaria esse ponto aí e jogo a bola para o Júlio. Substituição. Não, aqui, e aquilo que o Tagli estava falando, e o Tagli, na verdade, nós trabalhamos enquanto parceiros no Brasil. E aquilo que eu tentei fazer enquanto equipe, e hoje é algo que faz muito sentido, que é, de facto, o ambiente familiar não se sentia só dentro da minha equipa, ou seja, o facto da equipa se sentir parte de um grupo, vamos chamar um grupo de segurança, parecia uma força de elite, não é? Em que todos nós somos irmãos e ninguém deixa ninguém para trás. Faz lembrar até o lema dos Navy SEALs. Agora olhando para esse tema, até acaba por ser um pouco aquilo que a gente fez, porque eu recordo que no último webinar eu até mencionei que a maior parte das pessoas que faziam parte do time eram pessoas júniores, ou seja, não eram pessoas de elevado rendimento, e o trabalho que foi feito foi trabalhar-lhes a confiança, porque a competência tu podes adquiri-la, ou seja, e o trabalho da confiança, voltando ao mesmo, foi criar laços de família, que ninguém tinha medo de errar e tudo mais. E uma coisa curiosa, e eu não sei se tem algum cliente no webinar, eu fiz questão de convidar alguns, parceiros de negócio inclusive, é que eles, em determinada altura, sentiram-se parte integrante da família, ou seja, da equipe. Ou seja, porque quando nós construímos laços de confiança tão fortes dentro do nosso time, como eles se sentem tão empolgados, tão confiantes de si mesmos, sem problema de errar, vulneráveis, como eu mencionei no início, eles contagiam pela positiva quem nos rodeia. E quando nós estávamos com parceiros, não era de todo anormal nós perguntarmos como tu estás. Não é como o teu negócio está. Ou seja, quando nós tínhamos reuniões com nossos parceiros, é como tu estás. E não é aquela coisa de cumprimentar, era curiosidade mesmo, era entender, está tudo bem contigo? E depois, normalmente, a segunda pergunta era, como é que tu estás em relação à tua meta? Ok? Nós tentámos criar, ou seja, aquilo que nós criámos internamente, nós acabamos por criar para fora. Daí que quando a concorrência olhava, não entendia muito bem o que acontecia, porque nós tínhamos laços muito distintos. E o Tagli foi o nosso parceiro, o Tagli viveu isso. Isto para voltar onde? Pessoas são pessoas.
Claro. estando no trabalho ou estando em casa, nós enquanto líderes, se tivermos uma ótica de espreitar pelo ombro, controlar, criar pressão psicológica sobre a pessoa vai chegar a casa cansada, destruída, desanimada, vai descarregar na família, vai descarregar nos amigos. No dia seguinte, ele vem com dor de cabeça a trabalhar, não tem motivação para trabalhar, vai descarregar nos colegas de trabalho. A performance da empresa até pode ser uma fábrica em que é tudo igual. A performance vai ser ruim. Vai chegar um momento que vai dar pau. Claro. E isto é uma bola de neve. Porquê? Porque este funcionário, vai começar a esconder os erros. Ele vai começar a bloquear tudo. Vai chegar uma altura em que a bomba vai ser gigante. E não é um funcionário, é um negócio. Certo. Então, se nós tratamos as pessoas como pessoas, em que não há essa ruptura de casa, trabalho, não há, são pessoas. Como tu estás, o teu filho esteve doente, recuperou, posso ajudá-lo. Eu lembro quando o meu filho mais velho nasceu, ele foi diagnosticado o hemangioma no braço, intramuscular, que é um tumor, mas benigno. Os meus dois chefes na altura, os meus dois uplines, o meu diretor e o meu VP, viraram o mundo para arranjar médicos para verem o Bernardo. Isto é liderança. Correto. Em momento algum, eles disseram, Júlio, não podes faltar. Tu não podes faltar porque tens de trabalhar, não é? Tens que entregar. Não adiantava, porque o meu foco não estava no trabalho, esquece. Enquanto não tirasse a limpo o tema que ele tinha no braço, eu não ia focar no trabalho. E eu lembro-me quando fui para o Brasil, em que o meu VP fez uma proposta para ir para o Brasil, uma proposta financeira, contudo. Eu não olhei a proposta. Ele fez uma proposta e eu disse, se é isto que tu crês que é o necessário para estar no Brasil, está fechado, eu não discuto. E eu fui. Isto é a liderança, não é? Quando a gente, enquanto liderados, confia de olhos fechados. Porquê? Porque aquilo, na verdade, eu digo muitas vezes, eu não aprendi sozinho, atenção. Obviamente, nós a liderança aprendemos também por nós próprios. Na verdade, é testar e errar. Basicamente é isso. Mas depois tentamos tirar de quem nos liderou aquilo que nós aprendemos e replicamos para com quem nós trabalhamos. E eu já disse isso várias vezes, que eu tive a felicidade de ter bons e menos bons líderes, e eu aprendi com todos. Então eu tento pegar e fazer de certa forma as coisas como eu fui aprendendo. E aquilo que eu aprendi foi, se nós tratamos as pessoas como pessoas, o nosso negócio fica à prova do futuro. Future-proof, não é? Como dizem os tipos nos Estados Unidos. Future-proof. São as pessoas, porque tu defendes os teus e eles defendem o teu negócio. É assim que funciona. Navy SEALs outra vez, não é? Ou seja, os Navy SEALs, na verdade, eles não chamam ninguém para eles que seja o maior e o maior guerreiro. Não, porque esse é narcisista. Eles colocam em causa o próprio espírito dos Navy SEALs. Na verdade, eles olham para a pessoa que lhes dá confiança, que é o tipo que vai ficar se eu levar um tiro numa perna, não é? Que vai ficar para trás e me vai arrastar. E esta é a forma que eu tenho, de certa forma, fui aprendendo e fui liderando as minhas equipas. E quando perguntam, ok, o que é uma equipa de sucesso? A equipa de sucesso é isto. É isto, é trabalhar confiança, porque as competências a gente ensina, não há segredo, ou seja, o mecânico, é fácil ensinar o mecânico, não é? Se não lhe des confiança, então é que ele vai ser um mau mecânico. É assim que funciona. Claro. Agora, eu não estudei foi neurociência, para depois desmontar isto e entregar naquilo que aquilo que uma neurociência o aplica, mas é aquilo que eu leio nós lideramos pessoas, então temos que tratar pessoas. É tão simples e tão complexo como, não é? Porque as pessoas são complexas, não são propriamente fáceis. Não sei se respondi ao teu tema, Tagli, mas... Sim, claro. É uma arte, né? A liderança desculpa, Adelino, mas é bem o que você falou. A liderança é uma arte, né? Que se aprende e se desenvolve. E à medida que a gente toma o conhecimento dessa arte, né? Você consegue, assim como um artista, né, poder, né, desenhar os teus quadros, poder compor as tuas músicas. E eu faria esse paradoxo aí com a liderança como uma arte. Exato. E tem muito às vezes eu tenho alguma dúvida sobre como é que eu conseguiria passar para alguém o gosto de querer liderar alguma coisa. Não é? Ou seja, porque há pessoas que têm medo da liderança, têm medo de liderar, olham para a liderança como sendo a exposição apenas. Exato. E muitas vezes liderança é exatamente não ser a exposição de nada. É o low profile, é aquela pessoa que quase
há um poema chinês que eu costumo usar nos nossos cursos de liderança, que diz que chama-se O Maior Líder, e diz que o maior líder é aquele que vai para o meio da sua equipa, vive com ela, trabalha com ela, sofre com ela, e no final, depois de terem feito o trabalho, a equipa diz que não precisava dele. E eu acho que isto é claro, eu identifico-me bastante com este conceito, que é, nós vamos trabalhar imenso para ajudar as pessoas, e vai haver um momento em que o grupo vai considerar que nós somos o líder inspiracional. Porque do ponto de vista operacional não precisam de nós para nada. E, portanto, sabem às vezes muito mais do ponto de vista técnico, mas depois precisam do tal farol aceso, não é? Precisa daquele extra de alguém, ou porque já passou mais, ou porque já passou o suficiente para saber que aquilo que é preocupação de uma pessoa, afinal não é preocupação nenhuma. É aquele conceito do Cervantes, não é? E do Dom Quixote, é que as pessoas se calhar estão a querer lutar contra moinhos de vento. O moinho de vento só existe na cabeça deles, não existe cá fora. É apenas a luta eterna entre a pessoa e si própria, para que ela perceba que afinal ela não anda a lutar contra vírus ou contra mercado, ela às vezes anda a lutar contra os seus próprios medos, as suas próprias inseguranças, não é? E portanto, eu acho que esta jornada da pessoa querer liderar e querer passar por um processo é uma jornada muito interessante, que não pode ser forçada, portanto tem que ser uma coisa que vem de dentro, como sendo um desejo. Ora bem, nós já são 22h46, se calhar abríamos aqui um período de perguntas e respostas. O que é que vos parece? Tagli, parece-lhe bem? Júlio? Sim, perfeito. Sim, Quero aproveitar por aí as perguntas e nós durante alguns minutos respondíamos às perguntas e depois fechávamos. Legal. O pessoal a começar a disparar perguntas. Aqui eu tô vendo aqui que tem um monte de pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui. A equipa que está a assistir é tremenda, porque estão fartos de escrever coisas. Eu nem consigo acompanhar o ritmo. Sim. E aqui frases muito interessantes. E já eu vejo que está a haver interatividade entre as pessoas, o que é bom sinal. Fala-se aqui também da liderança política. Sim, está falando de se acautelar aí numa situação de crise. Certo. No caso da pandemia, interessante, tipos de interesses que lhe podem ser associados. Aquilo que eu posso partilhar das empresas, do ponto de vista corporativo e relativamente à questão do plano B, não é? Porque eu acho que há um dos comentários aí que está falando que um líder também tem que acautelar os imprevistos. Obviamente isto mudou muito com a pandemia. Eu trabalho numa empresa que é cotada em bolsa e hoje nós temos um plano just in case, ou seja, temos um bunker, vamos chamar assim, ou seja, numa situação de conflito ou de guerra ou hecatombe, nós, de facto, hoje temos um plano just in case, e não é só um plano de negócio, é um plano de como gerir as pessoas, temos um comitê de crise, como é que a gente faz para fechar o escritório A, B, C, que recursos têm que estar alocados fora, mas foi preciso acontecer uma pandemia para ter isto tudo, ou seja, mesmo em termos de supply chain, temos alternativas, porque normalmente só deslocávamos produto por barco, então nós hoje em vez de termos só um centro de distribuição na China, hoje temos 3 centros de distribuição espalhados pelo mundo. Ou seja, é o just in case. Sim. Tem uma questão aqui também que a Adriana perguntou: como passar a liderança de uma empresa para as novas gerações? Acho que é uma boa pergunta para a gente responder. E tem uma outra questão aqui que o Edgardo colocou, que eu iria comentar já, mas que legal que ele colocou. Eu já estava até para fazer uma fala final sobre a questão do exemplo do maestro, né? Junto a uma orquestra. Ou seja, o maestro ele é um bom exemplo de liderança, porque é como você disse, né, Adelino? Ele praticamente não trabalha efetivamente ali com nenhum instrumento, né? Mas ele só inspira, né? Ele só se movimenta de uma maneira harmoniosa. E eu gosto muito do exemplo do maestro, eu não vou me lembrar o nome, mas no Brasil tem um maestro que é o maestro João Carlos Martins, né? Que é um exemplo de resiliência. Ele foi perdendo os movimentos de uma mão, aí depois ele começou a tocar com a outra, ele perdeu os movimentos das 2 mãos, ele tocava só com os polegares. Tem uma história incrível. E eu estava justamente estudando essa questão dos maestros, né? E tem um maestro que ele está regendo uma orquestra, um dos maiores maestros do mundo, depois eu posso até pegar essa referência,
E aí a imagem vai aproximando da orquestra e o maestro, né, de costas para a orquestra. E o maestro, você vê que ele não se movimenta, não tem nenhum movimento corporal. Ele fica parado assim. E a hora que a câmera vira para o rosto dele, ele só tem movimentos com expressões faciais, com um sorriso. Ele rege a orquestra sorrindo, com as expressões da sobrancelha, né? E ele não faz nenhum movimento com o corpo. É a coisa mais bacana de se ver, né? Então, aí, aproveitando essa menção do nosso amigo Edgardo, acho que vale a pena a menção aos maestros como líderes também. Ora bem, temos aqui mais uma. A propósito de como passar a liderança de uma empresa para as novas gerações. Esta é uma pergunta boa para o João. E é pelo exemplo, não há... Ou seja, pegando um pouco até no meu exemplo. Eu faço parte das novas gerações. Podemos considerar, eu sou um semi-novo, não é? Não sou novo, sou semi-novo, não é? Com os carros. Não sou 0 km, não é? Tagli, 0 km é no Brasil. Não sou um carro 0 km, tenho alguns. Mas, de facto, a forma com que me passaram o gosto pela liderança, e porque é algo que eu gosto, sinto-me bem, apesar que nem todos os dias são dias felizes, isto vou ser muito honesto, não há nenhum líder que possa dizer eu fui feliz todos os dias da minha vida, isso é impossível, mas tento fazer mais e melhor todos os dias. Mas a forma com que ela me foi transmitida foi, de facto, por uma situação de contágio, foi de inspiração, ou seja, as pessoas que eu tive a oportunidade, como eu disse há pouco, tive líderes fantásticos, líderes fantásticos que eu ainda hoje ligo quando preciso de ajuda, porque é preciso dizer isto e reforçá-lo. Líderes têm que pedir ajuda sempre que precisam, porque senão não é ser líder, ou seja, é alguém que se assume como o dono da razão e dono do mundo e normalmente viram ditadores, ou seja, é comandar e controlar, ou seja, vamos retroceder 300 anos. Mas, de facto, a melhor forma é sermos exemplo, é ser congruentes, como o Tagli falou há pouco, é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz, é aquilo que as pessoas veem, é aquilo que as pessoas sentem. E desta forma, obviamente, os nossos liderados vão se querer ver também neste tipo de situação. Porque eu olho muito para a questão da liderança como um pai, que é, qual é o papel de um pai? Não é? Vamos já falar de humanos ou pessoas, qual é o papel do leão? Não é? O leão é preparar as suas crias para seguirem a sua vida, não é? Chega uma altura em que o leão até os põe fora de casa, não é? Dá-lhes um pontapé e diz, pá, sai para lá, não é? Nós humanos não o fazemos, não é? Não damos um pontapé no filho para ir embora. Mas o papel do leão é exatamente isso. Eu sou o líder, não é? Sou o rei da selva, vamos dizer assim, sou o líder, tenho uma figura muito presente e muito forte, mais forte até do que o próprio líder, que é a leoa, não é? Porque ela tem um instinto maternal, ela de facto é que é o garante da segurança do grupo, mas o papel do leão é preparar os seus filhos, os seus filhotes para poderem caçar e sobreviver, nada mais. E leva-os de tal forma para que eles cheguem a um ponto, como o Adão disse, em que não precisam do pai para mais nada. Não precisam do pai para mais nada. Alguns deles até voltam contra o pai. Então, o papel da liderança é exatamente este. Ou seja, é nós prepararmos os nossos liderados para serem líderes. Tão bons ou melhores do que nós. Não é? E eu acho que o líder sente-se orgulhoso e com a missão concluída quando consegue, de facto, ter um time de pessoas que assumem cargos de liderança e que são melhores do que ele. Eu acho que isso é o que mais preenche o líder, é olhar à sua volta e dizer o que eu consegui fazer, não é? Ou seja, é uma coisa brutal. E foi isto que eu senti com as pessoas que me foram liderando ao longo do tempo. Eu sei de alguns que eu continuo a ter contacto, alguns até contacto regular, eu sei que a grande maioria deles está orgulhoso pelo que eu consegui. Ou seja, isto não é ser convencido em nada que se pareça. Ou seja, é transmitir aquilo que eu sinto e aquilo que eles me dizem, que é, porque de facto eu consegui apanhar aquilo que eles de facto me queriam passar e consegui me emancipar. E isto é o que eu tento fazer a quem está comigo. E eu acho que esta é a forma que nós, enquanto líderes, podemos passar para as novas gerações. Nunca podemos limitar a sua abrangência, ou seja, não podemos limitar o seu crescimento, porque há muito... não vou chamar líder, mas superior ou supervisor, que tenta, de certa forma, moldar os seus liderados para que eles sejam exatamente de uma forma. Isso está errado, isso vai restringir talento, vai limitar. Eu acho que nós devemos fazer é regar a planta, alimentar a planta, dar-lhe os recursos, dar-lhe o conforto, dar-lhe a segurança, dar-lhe a luz, não fazer o trabalho deles, ponto. Isto não é de forma alguma liderar, é dar-lhe os recursos mas acima de tudo sermos congruentes, porque eles vão olhar para nós, vão espelhar-se
e vão querer ser melhores do que nós, e é assim que tem que ser. Mas, obviamente, depois existem figuras públicas com maior responsabilidade do que nós, ou seja, e acho que há um comentário até que fala do tema político, e eu não vou discutir política, eu vou dizer que a maior falha hoje que nós encontramos nos nossos países, e nossos países considerem Portugal e Brasil, independentemente da força política, é que não há nenhum potencial governante ou que ocupe um posto de relevância que alguma vez me tenha dito onde é que vê o seu país daqui a 10 anos. Nenhum deles. Todos eles falam de círculos eleitorais, que é, nos próximos 4 anos eu vou fazer isto. Ok, mas isso, meu amigo, isso é mais do mesmo. Isso é o teu círculo eleitoral, isso é o tempo que vais lá estar. O que eu quero saber é o que é que tu vais fazer por este país, ou o que é que onde é que tu vês este país a 10 anos, ou a 15, ou a 20 anos. Nós tivemos isso há uns anos valentes em Portugal, tivemos um primeiro-ministro que tinha a visão do ensino, ou seja, ele fez uma reforma tremenda no setor da educação, e de facto é que hoje Portugal, na área do conhecimento, está nadando de braçada, ou seja, nós temos pessoas colocadas em tudo que é fundações, universidades, organizações e tudo mais. Mas isso foi um primeiro-ministro que tivemos que tinha uma visão focada no tema da educação. O resto, zero. E nós olhamos para o Brasil e aquilo que vemos é exatamente o mesmo. Ou seja, nós tivemos uma pessoa que foi eleita para o Planalto que tinha uma visão curta, ou seja, a visão dele era de curto prazo, que é acabar com a bagunça da corrupção. Pronto, era aquilo, porque era o tema da moda, não é? Era contra um determinado partido. E em Portugal é o mesmo, ou seja, hoje a grande lacuna do setor político, eu não sei se está algum político assistindo ao nosso webinar, senão a gente está-lhes a entregar o ouro, é de facto construir um sonho para o país, como se faz para as empresas e como se faz com as pessoas, ou seja, é igual. E como se fez na história de Portugal há uns séculos atrás. Sim, não, é verdade. A gente foi... Não é? Quem vai a Lisboa e olha para a Avenida da Liberdade e vê a dimensão de uma avenida criada logo a seguir ao terremoto de 1755, como é que alguém consegue imaginar que séculos depois uma avenida tão grande era necessária para ter várias faixas de rodagem? Isto é uma coisa incrível, não é? Olhando para... Então, aí já nem estamos sequer... Ou então quando tínhamos o rei Dom Dinis que plantou o pinhal de Leiria para que daqui a umas dezenas largas de anos haja madeira para os barcos irem descobrir novos mundos, não é? E que é também aquele pai que planta os sobreiros, porque só os filhos é que irão ver, depois dele morrer, os sobreiros a dar frutos. Então, isto é algo extraordinário que nós vamos ter que semear mais, vamos ter que semear mais coisas destas para depois haver quem possa regar para que estas sementes possam florir. Ora bem, como já estão 22h57, portanto, o tempo passa rápido e estivemos aqui 1h30. É verdade. Portanto, posso fazer um último comentário? Ok. Força. O Alexandre Nardim, que é um amigo que também está nos acompanhando aqui, inclusive mora aí no Porto, ele é um brasileiro que mora aí no Porto, e a gente compartilha. Ele está dizendo aqui também que a questão da liderança é assumir riscos, né? Acho que é um ponto também legal. E quando a gente assume riscos, nós assumimos também a responsabilidade, né? Claro. Ou seja, o líder ele pode delegar a responsabilidade. Claro. Não a responsabilidade, ele delega a autoridade, mas a responsabilidade continua sendo dele, né? E quando o teu liderado reconhece isso, que ele tem aquela autoridade, mas que a responsabilidade é compartilhada, os riscos eles ficam mais leves, né? Você divide um pouco esse peso do risco. Então, só fazendo uma menção também ao amigo que fez um comentário importante. Então, Tagli, Júlio, parece bem que seja o Tagli a encerrar aqui esta sessão, que foi ele que abriu. O que é que te parece? Tranquilo. Tagli, com aquela forma carinhosa e brasileira que nós adoramos ouvir essa entoação da voz, o meu caro amigo encerra com chave de ouro este webinar que é histórico para nós também, dentro do IELTS. Sem dúvida. Unir dois continentes numa 1h30 de partilha. É verdade, é verdade. Bom, muito obrigado aí por essa oportunidade. Esse movimento que a gente está iniciando hoje foi um movimento até que, em conexão com o Júlio, né, talvez aí um pouco mais de um mês atrás, né, Júlio? Você me apresentou
a I Have the Power junto com o Jorge, depois tive a oportunidade de conhecer o Adelino e desenhamos esse primeiro ensaio, né, de trazer, né, o conceito do I Have the Power e a gente trazer um presente para a comunidade do Brasil e Portugal, duas nações aí que têm bastante empatia, bastante sintonia. Eu, particularmente, estive em Portugal, em Lisboa, e nas imediações aí, um pouquinho antes da pandemia, em janeiro desse ano. A coisa já estava começando lá na China, e pude vivenciar realmente uma cultura assim, muito bacana, um respeito pelo povo brasileiro. Fui muito feliz os dias que eu convivi aí, e tenho convivido com amigos portugueses também, e aprendido bastante, né? Então fica assim a minha gratidão aqui por essa nossa conexão. O nosso objetivo aqui vai ser justamente apresentar o I Have the Power para a comunidade brasileira. Tem muito conteúdo e muita coisa interessante, né, nesse ponto que a gente tratou, que é o conhecimento, né, ou seja, a missão e a visão do I Have the Power, a tua visão, Adelino, a visão do Júlio e a minha visão também aqui enquanto empresário e consultor, é justamente trazer para a comunidade, para os empresários, para os nossos amigos e parceiros, conhecimento, informação, perspectiva de futuro, empatia, né, visando um mundo melhor, trazendo justamente alegria para as pessoas, principalmente nesse momento que a gente vive, tá bom? Então, muito obrigado a todos os participantes aí que nos acompanharam essa 1h30, foi um bate-papo super gostoso, excelente, tá bom? E que a gente possa manter mais vezes, né? Já está no nosso radar aí outras ocasiões e outras possibilidades, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aí algumas mensagens que a gente deixou e eu queria deixar uma palavra que eu uso muito no meu dia a dia, né? Com os meus liderados, nos processos de coaching, enfim, que eu assumi como uma palavra que eu vou carregar para o resto da vida, que é coragem, tá bom? Então, coragem para vocês aí, coragem para nós aqui, na sobrevivência desse momento para um mundo melhor. Muito obrigado, Tagli. Obrigado, Tagli. Também ao Júlio pela presença e a todos que estiveram presentes. E aqui também um agradecimento especial ao Jorge Mendonça, que é o responsável da Academia de Liderança do I Have the Power e que nos bastidores foi acompanhando esta sessão para podermos estar aqui. E, portanto, foi um gosto, gostei imenso desta partilha e temos que repetir isto mais vezes. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado. In the morning, I wake with that feeling like there's something else, and I can see through it. I ain't gonna spend more time, but when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep